O preconceito separa as pessoas e às vezes nos torna juízes do outro, mas Deus tem maneiras surpreendentes de agir para quebrar essas barreiras que às vezes nós mesmos levantamos. A história de Jonas tem de tudo, menos um final convencional. Desde a viagem de navio, de peixe e a pé, nós vemos a ação de Deus para converter primeiro o coração do profeta. Orgulho e preconceito é o tema da lição dessa semana. Eu sou o Matheus Diniz. E eu sou Neila Oliveira. E você está no canal Lamed, onde você estuda a Bíblia de um jeito diferenciado. É isso aí, caso você seja novo aqui, não perca uma história surpreendente. Inscreva-se, participe conosco, deixe o seu like, o seu comentário, ative o sininho e compartilhe com seus amigos. E agora sim, vamos para o vídeo. A história de Jonas é uma das mais fascinantes entre as crianças. Primeiro porque mexe bastante com a imaginação. Jonas é chamado de o profeta fujão e, tanto quanto se saiba, o único que sobreviveu dentro de um peixe por 3 dias. Mas há muito mais a ser explorado na história de Jonas. São apenas 4 capítulos, mas que narram fatos surpreendentes que realmente chamam a atenção. Começando com a mensagem direta de Deus para Jonas. O profeta deveria se apressar a ir à grande cidade de Nínive para pregar um juízo sobre ela. A Bíblia nos diz que Jonas se aprontou, mas foi na direção errada. Ou seja, o profeta estava fugindo de Deus. Aí a gente se pergunta, como assim? Um profeta de Deus fugindo dele? Ah, mas é porque a gente não conhecia Nínive. Veja só o que é dito a respeito dela, qual era a fama da cidade. Nínive era um centro de crime e maldade. A cidade sanguinária, repleta de fraudes. O profeta Naum comparou Nínive a um leão cruel. Quem, perguntou o profeta, não sofreu por sua crueldade sem limites? Peraí, se Nínive realmente tinha essa fama, será que ele tinha entendido direito? Ele deveria ir até lá para avisar que a cidade seria destruída? Isso era loucura! Será que Deus realmente sabia o que estava pedindo? Bem, de qualquer forma, Jonas achou melhor comprar logo a passagem do primeiro navio que estivesse saindo ali do porto de Jope. Vejam só, ele acabou comprando passagem para Tarsis, bem longe de Nínive. Ele deveria estar mesmo desesperado para fugir de sua missão, mas Deus tinha uma obra para fazer e ele queria fazer isso no coração do profeta. Por isso, Deus fez algumas coisas bem incomuns. A primeira delas foi enviar com um vento tão forte e uma tempestade tão violenta que até os marinheiros mais experientes ficaram com medo. O navio estava quase afundando. Não havia jeito de controlar a embarcação. Enquanto todos estavam clamando para os seus deuses, sabe onde estava Jonas? Dormindo tranquilamente no porão. O capitão o acordou e disse que ele deveria clamar ao seu Deus para que a vida de todos ali fosse poupada. Afinal, era isso que todos estavam fazendo. A última opção dos marinheiros era, seguindo a crença deles, lançar sortes para descobrir por que os deuses estavam tão irados e quem era o responsável por tudo aquilo que precisava ser descoberto. As orações de Jonas de nada valeram. Ele sabia que ele estava errado e acreditava que o castigo merecido devia ser a morte. Depois de responder ao interrogatório que lhe deu uma oportunidade inusitada de testemunhar com aqueles homens, ele então disse que a solução deveria ser jogá-lo ao mar. Os marinheiros lamentaram, mas não havia outra escolha. Assim que Jonas foi lançado para fora do navio, a tempestade se acalmou e a ordem voltou ao lugar. Não sabemos se os marinheiros viram o novo meio de transporte que Deus providenciou para Jonas, mas o fato é que um grande peixe se tornou a hospedagem de Jonas por 3 dias. É claro que Deus estava mostrando para Jonas que não havia nada impossível para ele. Se ele podia mantê-lo vivo dentro de um peixe por 3 dias, ele não deveria ter medo de cumprir a sua missão. Era melhor obedecer logo e pronto. Deixar que Deus cuidasse de todo o resto. Depois de desejar estar novamente na presença de Deus e reconhecer que a salvação vem unicamente do Senhor, Jonas foi libertado do perigo da profundeza do oceano e o peixe o lançou em terra seca. Desta vez, o profeta não parou para questionar, nem mesmo pensou em outra forma de fugir. Ele estava decidido a obedecer. Assim que entrou na cidade, Jonas começou a pregar a mensagem. Daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Ele passou de rua em rua dando aviso. Suas palavras ecoaram pelas ruas da impensidade, até que todos os habitantes ouviram a notícia assustadora. O Espírito de Deus impressionou o coração de todos por meio da mensagem, e multidões se arrependeram, se humilhando profundamente. O Espírito de Deus impressionou o coração de todos. Todos.
desde os mais simples até o rei e os nobres. Eles se arrependeram e clamaram a Deus. E Deus teve piedade, teve misericórdia deles. Essa era uma excelente notícia. Mas quando Jonas soube do que tinha acontecido, ele não ficou nada feliz. Ele pensou mais na reputação dele como profeta. Que tipo de profeta era esse? Que ali dizia alguma coisa e depois não acontecia? Jonas ficou aborrecido com Deus. Tá vendo? É por isso que eu não queria dar essa mensagem. Eu conheço o Senhor. Eu sabia que o Senhor queria mudar de ideia e perdoar com esse povo. Blá, 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 blá. Quer saber? Porque é o Senhor que não tira a minha vida. É melhor morrer do que perder com uma boa reputação. A minha carreira como profeta está acabada. Então Deus, com toda a sua bondade, com toda a sua paciência, tentou conversar com Jonas. Mas ele não quis saber. Ele se sentou num determinado lugar onde ele podia ver o que aconteceria, fez um abrigo para ele ali e ficou à sombra. Deus então resolveu ensinar Jonas de um jeito diferente. Ele fez crescer uma planta de uma hora para outra. E essa planta fez bastante sombra para Jonas. E Jonas ficou muito feliz. Em seguida, o Senhor enviou uma lagarta para comer a planta, que secou imediatamente. Então Deus também mandou um vento oriental muito quente, que quase fez Jonas desmaiar por conta de tanto calor. E novamente o profeta desejou morrer. Mas o Senhor lhe disse: "Você teve dó da planta que morreu, Jonas?" Deus nem esperou a resposta e continuou dizendo o que nós lemos aqui. Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? O livro de Jonas termina com essa pergunta, para a qual nós nem sabemos qual foi a resposta do profeta. Mas uma coisa é certa: Jonas tinha cumprido a missão de advertir aquela grande cidade. Apesar de o evento predito não ter se concretizado, a mensagem de advertência continuava sendo do próprio Deus, e ela serviu para cumprir o propósito que Deus tinha em mente. Os pagãos tiveram a oportunidade de conhecer a sua graça. A mesma oportunidade será oferecida a todos em nossos dias. A história de Jonas mostra o infinito amor de Deus e a paciência que o Senhor tem com seus filhos, aqueles que agem como Jonas e aqueles que agem como os ninivitas. E a lição que nós tiramos disso é essa aqui. Assim como o povo de Nínive, as cidades hoje necessitam conhecer o verdadeiro Deus. Os representantes de Cristo devem mostrar aos pecadores que existe um mundo superior. De acordo com a Bíblia, a única cidade que permanecerá para sempre é a que foi planejada e construída por Deus. Por meio de seus séculos, o Senhor Jesus está convidando homens e mulheres a garantirem a herança imortal. E agora chegou o momento dos abraços e a gente vai começar aqui mandando um abraço para o pessoal que está bem longe, bem distante, para os adolescentes da Igreja Central da cidade de Huambo, de Angola. Para os adolescentes da Igreja Popular Nova da cidade de Corumbá, Mato Grosso do Sul. Base Elohim, da Igreja Central da cidade do Lago da Pedra, Maranhão. Para a base Friendzone da Igreja do Vale do Sol da cidade de Curitiba, Paraná. Base Esquadrão em Ação da Igreja de Abaeté, na cidade de Salvador, Bahia. Para a base Conectados em Cristo da Igreja de São Francisco da cidade de Manaus, Amazonas. Para a base Geração Eleita da cidade de Nova Serrana, Minas Gerais. Para os adolescentes da tribo de Benjamim da cidade de São João do Paraíso, Bahia. E para a base Tim Sar Shalom, Príncipe da Paz, da Igreja Planalto da cidade de Alenquer, Pará. E é isso aí, que bom que você ficou com a gente até o final. Lembre-se, se você ainda não é inscrito, aproveite e se inscreva agora. Deixe o seu like, o seu comentário e compartilhe com seus amigos. E a gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau!